Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AppCast. Eu sou Carol Zane e hoje a gente vai falar sobre criatividade, mas não aquela criatividade presa no dia a dia das entregas, das planilhas, dos prazos, dos posts. A conversa de hoje é sobre a criatividade que nasce do olhar, da sensibilidade, da memória e da vida real. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui Silvia Camossa, escritora, autora, ex-publicitária e alguém que transformou uma trajetória inteira em um mergulho profundo nas artes, na escrita e no desenvolvimento do ser. A Silvia tem uma história linda na publicidade, mas também é um movimento corajoso, o de ouvir a sua própria vocação artística e seguir por outros caminhos. Hoje ela trabalha com oficinas de escrita que acordam o olhar, a escuta e a criança criativa que existe dentro de nós. Nesse episódio, a gente vai falar sobre estética, ética, repertório, imaginário e sobre como a arte, seja um quadro, uma música, um poema ou até uma peça de teatro, pode ser um alimento fundamental para quem trabalha com comunicação, criação e principalmente com gente. Então vamos juntos, porque essa conversa promete abrir janelas internas e externas. Silvia, é uma alegria imensa te receber aqui no AppCast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada por essa generosa apresentação. Além da Silvia, a gente tem um super convidado, que eu estou muito feliz que ele está aqui, que é o Jeff Martins, que também é meu parceiro na app, e não só, né, Jeff? Você é muito mais do que isso, né? Conta pra gente, que é que está chegando agora. Quem é Jeff? Olá, pessoal. Sou Jeff Martins, né? Além do trabalho que eu tenho aqui na app desde 2021, né? Na diretoria de diversidade, agora diretoria de ESG. Eu também sou head de comunicação aí na Biosfera Network, na Atmosfera and Partners. E também faço parte do Conselho do Observatório da Diversidade na comunicação. O Jeff faz tudo, o Jeff faz muita coisa, o Jeff é tudo. Eu tento fazer bastante coisa, né? É o que dá. Mas é um prazer estar aqui nessa conversa, principalmente aí com a Silvia, para a gente entender, né? Acho que conversar sobre como todas essas coisas que nos atravessam fora da nossa atuação profissional ajudam a oxigenar a nossa vida, né? Sim. A nossa cabeça, a nossa produção. Acho que como uma coisa está interligada à outra, né? Total. Eu vi ali você falando sobre a bio aí da Silvia falando ex-publicitário, eu fiquei pensando, mas tem como ser ex-publicitário? Tem como ser, Uma vez que você é publicitária pro resto da algo, vida, né? é. Como que essas coisas nos atravessam, né? E como que a gente contribui? Quero falar sobre isso mais tarde, Vamos né? falar, coloca A aí no gente vai nosso cruzando, tópico. colocar na pauta. Coloca na pauta. Muito bom. Silvia, eu queria que você, para quem está chegando agora, quem ainda não te conhece, nós tivemos o prazer imenso de te conhecer ontem, né? Bastidores, né? A gente teve uma conversa ontem com a Silvia e eu saí apaixonada dessa conversa. Obrigada. Então, eu estou muito ansiosa para o nosso episódio. Mas para quem está chegando agora, conta um pouquinho. Antes, assim, né? Você tem uma trajetória na publicidade, né? Até te apresentei como ex-publicitária. Mas conta para quem está chegando agora essa sua trajetória e quem é a Silvia hoje. Bom, mais uma vez, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui e é muito, muito gostoso para mim, né? Poder conversar com vocês e pensar. Eu também fiz a mesma pergunta que você fez agora para mim, eu também fiz, né? E para mim mesma. E, bom, eu sou filha da Janete e do Paulo, irmã do Paulo Camossa Júnior, companheira do Robson, e trago em mim um amor muito grande pelas artes, que eu descobri tardiamente. Eu não tive isso na minha infância. Eu nasci em Pirassununga, vim para São Paulo para fazer SPM, me formei na Escola Superior de Propaganda e Marketing e comecei a trabalhar aos 21 anos em agências de propaganda. E aí, nesse percurso de trabalho aqui em São Paulo, é que eu comecei a perceber que eu gostava muito das artes, assim, daquilo que eu passei a frequentar. Nossa, vou fazer um parênteses, calma. Hum. Teve um ponto, alguma coisa que você se lembra, assim, uma exposição, alguma coisa que marcou que você falou assim, tem, tipo, um quadro. Então conta antes de você continuar. Tem, bom, acho que a primeira coisa que eu, né, já falando, eu já vou juntar as tuas duas perguntas. Eu comecei a trabalhar numa agência chamada Laje Magui, e a sócia era Magui Moberdorf, uma artista plástica suíça,
maravilhosa. Então, assim, imagina, né, chegando do interior e empolgada com a faculdade, mas a agência era era de uma elegância criativa, E aí você viu uma aquilo. elegância de ideias, de Aham. jeito de ser, sabe? De referências. Então, uma das coisas que eu pensei é que eu queria aproveitar essa conversa para agradecer, assim, né? Assim, esses pontos que foram marcantes para mim no meu caminho. E agradeço muito a possibilidade que eu tive nessa agência, né, de ter contato com a publicidade, de entrar no mundo da publicidade de uma forma tão inteligente. Tinha uma diretora de planejamento lá chamada Miriam Sampaio, com quem eu aprendi muita coisa, e a Magui e toda a agência também era assim, era maravilhoso. E aí eu comecei a me interessar muito por ver teatro, exposição, e numa viagem que eu fiz, né, para fora do Brasil, me lembro que eu fui assistir um balé, A Dança dos Cisnes. Você nunca tinha visto assim um balé. Eram umas 20 bailarinas, em determinado momento, umas 20 bailarinas, todas com a perna absolutamente. Era uma coisa linda, não era só um balé. Os corpos faziam um desenho, sabe? Quando existe esse trabalho artístico, ele transcende, ele encanta. E eu falei, eu acho que eu gosto tanto disso que eu não quero só ver, eu preciso fazer alguma coisa. Mas assim, isso é só de sentimento, né? Do que eu comecei a sentir. Falei, nossa, eu gosto muito disso, gostaria de fazer, mas isso ainda sem saber de nada, sem saber da minha vocação para escrita, ainda assim, super feliz, trabalhando em agência, depois fui trabalhar na Macan, hoje W Macan, para atender Sorriso, na época de transição de Colinos para Sorriso, num período onde tinha uma questão jurídica, onde nada da comunicação de Colinos podia estar na comunicação de Sorriso. Nossa, eu lembro tanto dessa virada de marca. Porque, né, Ela foi muito imagina, era uma marcante. marca muito afetiva. Colinos, lá na minha, eu lembro até hoje, na minha casa era só Colinos. E de repente não tinha mais a Colinos. Recentemente teve até uma edição Eu vi. especial ali, eu resgatando, vi. né, a identidade Comprei antiga, por né? lembrança Você comprou? afetiva. Você Falei, sabe que quando vou eu vi comprar. essa edição da Colinos, me veio até assim, sabe? Do tipo, eu lembro exatamente, assim, quase encostando no armarinho que você abria com o espelho, que dentro tinha assim, a Colinos. E você fez essa transição. Olha como um trabalho muito desafiador, né? Quando eu entrei, tinha acabado de acontecer a transição. Então, eu entrei na sustentação ali da transição. Mas nessa sustentação, tinham lá, para a gente produzir um filme, você tem que fazer pesquisa, atingir os índices, mandar os relatórios para a coordenação, aquilo tudo. E durante 6 meses, nenhuma ideia criativa foi aprovada, porque os consumidores falavam, mas cadê a piscina? Mas cadê a refrescância, aquele ar? Enfim. E eu fui ficando, e era eu que dava os resultados, passava os resultados para o diretor de criação, querido. A detentora da mensagem. Querido Paulo Sabino. E eu fui ficando e falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei para mim mesma, eu vou fazer alguma coisa que eu não vou mostrar para ninguém, ninguém vai aprovar, eu vou fazer tudo do meu jeito. E eu intuitivamente escrevi um texto de uma história para crianças, intuitivamente para crianças. Chamei uma amiga da faculdade, falei, Camila, vamos fazer um livro disso aqui? Ela trabalhava com ilustração. Aí ela ia em casa, vamos trabalhar com isso, me mostrava, a gente foi fazendo. Eu fiz um boneco assim, muito sem perguntar se vai dar certo, o que eu vou fazer com isso, era o que é que eu estou sentindo o chamado de fazer. Silvia, acho que tem uma questão que é muito o processo do artista, né? O artista ele não pede autorização. Não. Ele não sabe o que vai virar, da onde vem. Ele só tem, acho que algo ali, se chama de esse gut, essa coisa do âmago ali, né? Que vai e você coloca pra fora. E foi um processo que você fez também ali, né? Acho que é exatamente isso, porque eu não me preocupei depois se aquilo era se aquilo era bom, eu precisava fazer aquilo, né? E principalmente assim, é uma coisa que eu vou fazer do meu jeito e que ninguém vai dizer se está certo ou se está errado. Mas, e assim, esse projeto foi apresentado por uma editora e foi publicado.
Aí eu publiquei meu primeiro livro infantil. Ah, Meu demais, primeiro né? livro, aí teve lançamento no Teatro Ruth Escobar. Ainda o lançamento foi no teatro, nem foi numa livraria. Olha, Puxa, daí eu fiquei super feliz. Falei assim: agora eu vou escrever um segundo texto. Escrevi um outro texto, um outro livro, também para infanto-juvenil, chamado Escolhas que Brilham. Também foi publicado. Eu falei: bom, agora eu vou escrever um texto para teatro, que eu, né, amo teatro. A minha mão nem mexia. Aí o que eu comentei com vocês ontem, né? Eu percebi que eu tinha que fazer algum curso, eu tinha que me aproximar desse universo. Como que uma pessoa que trabalha até 8, 9, 10 em agência, num ritmo, né, que a gente conhece, passei a olhar só os horários, encontrei um curso que era de terça-feira à noite e sábado, eu me viro, fui fazer um curso com a Esther Góes, e errei. E aí também compartilho que errar é muito bom, porque muitos erros fazem com que a gente descubra coisas que a gente nunca iria descobrir. É. Né? Então eu, em vez de não era um curso de leitura de peça, era um curso de interpretação de atores. Era uma coisa que eu nunca iria me inscrever num curso de interpretação de uma peça. Isso não passava, jamais, imagina. Só que o que ela pedia para fazer, eu ia fazendo e Você fui foi gostando, fazendo. eu fui fazendo. Eu falei, já não vou fazer, não vou sair, vou fazer. Porque eu comecei a gostar, bem desse jeito que você falou, Jeff. Eu fui fazendo. Aí ela me deu um personagem, eu fui a Cassandra. Então eu fazia a Demais. parte do coro grego, né? E aquilo era um curso que, na verdade, era para alunos, e ela estava estudando o texto para ela fazer no teatro. E aí acabou teve apresentação num galpão, enfim, né? E eu fui. Aí nessa época eu já tinha passado, depois da Macan eu fui para Thompson e da Thompson eu fui para Liu Lara. Nessa época eu já estava na Liu Lara. E aí ela me chamou para participar da peça profissional. Ela chamou Que 4. máximo. E aí eu tinha uma certeza, eu falei, nunca isso vai se repetir na minha vida. Tinha uma coisa muito prática, ninguém mais me conhece para me convidar. Eu só tava. E aí tem uma outra coisa, duas coisas assim que eu acho bacana de dizer e dividir. A primeira é que a gente tem uma ideia de que quando a gente faz uma coisa que não tem nada a ver, que a gente vai dispersar. E aí, primeira coisa, nessa época eu estava trabalhando em planejamento. Então, qual é a relação entre planejamento estratégico e teatro? O teatro, ele pega um tema e leva para o palco para colocar luz nesse tema, para pensar. No planejamento a gente faz a mesma coisa. Nossa, exatamente a mesma É a coisa. mesma coisa. O que isso que você falou, né, Jeff? Assim, eu Uhum. acho que a gente não deixa a nossa vocação. Sim. A gente pode pegar a nossa vocação, os nossos dons e talentos e aplicar em lugares diferentes. Sim. Mas eu sempre fui uma pessoa de afinidade com o pensamento estratégico. O que é que a gente está fazendo, né? De onde vem isso, essa inquietação de querer saber? No teatro, você pega um tema e olha, no planejamento, é o planejamento que abre a apresentação com essa visão de contexto, de relação com o mundo. Então, não eram duas coisas separadas. E como aquilo era muito vivo, né, aquilo me deixava muito viva. Portanto, o meu trabalho na agência ficava melhor. E a outra coisa muito bacana é que quando eu fui chamada para fazer a peça, quando eu fui fazer o curso, eu não tinha horário, lembra? Uhum. Eu falei, agora como é que eu vou fazer uma peça que tem ensaio todo dia à noite? E depois eu tenho apresentação no teatro de quinta a domingo. E sendo publicitária. E sendo publicitária. Eu achei que eu fosse ter que escolher. E eu queria muito fazer aquilo, era uma coisa que eu queria muito fazer. E aí eu conversei com o meu chefe, Paulo Levi, e ele foi de uma postura maravilhosa. Aí ele disse, Silvia, eu vou confiar em você. Se der problema, a gente conversa. E aí eu mudei completamente o meu jeito de trabalhar.
eu passei a ser muito mais organizada, muito mais objetiva. Eu queria fazer as duas coisas. E uma coisa que eu acho assim que tem uma força, que é quando a gente estabelece relação não com o trabalho em si, mas com comprometimento com aquilo e com alguém. Eu acho que quando existe um comprometimento com um lugar de fazer bem feito, e principalmente junto com isso, né? Não principalmente, mas junto com isso, o comprometimento, Carol, eu tô com você. Tem algo que eu quero fazer muito, mas eu não vou te deixar na mão. Então às vezes já aconteceu assim, eu saía do teatro de sábado, voltava para a agência para terminar a apresentação, porque a apresentação era segunda-feira. É, a gente tá falando de um tempo que não tinha o computador em casa Não. para fazer remoto, Bem né? lembrado, não tinha Então, nada, tinha que voltar. tinha que ir para a agência, né? Tinha que ir para a agência. Então, isso me deu aprendizados muito fora dos lugares convencionais, em todos os sentidos, do nosso estado interno, do comprometimento, sabe? De como a gente trabalha. E isso fui caminhando com as duas coisas, gostando sempre muito dos dois caminhos, até que chegou um ponto em que eu percebi, depois, que estava crescendo muito essa minha vontade, e que era uma vontade Seu lado criativa. artístico, criativo. E eu falei, se eu não prestar atenção nisso, eu acho que eu vou envelhecer triste. Ah, com certeza, né? Teve uma coisa que você me falou que me chamou bastante atenção, me remonta aí. Você estava falando sobre a estética da primeira agência que você trabalhou ali e como ela era criativamente. Foi muito importante para você. Eu lembro dos tempos ali de Neo Gama, ali na Vila Sim. Leopoldina, que tinha Uhum. uma galeria de arte quando você entrava Ah, é na lindo, agência, né? praticamente. Era muito Sim, lindo. sim. E estava aqui me recordando também de outros prédios ou decorações icônicas aí de grandes agências que passaram a estar cada vez mais dentro de prédios corporativos. É, o né? minimalismo corporativo, arquitetônico. E acho que até uma outra questão que eu já vou fazendo uma relação, assim, né? Eu falo que Sim. vou dar a pouco do Chuí, mas assim, pensar em como os grandes grupos de comunicação, principalmente os globais agora, estão condensando tudo, fazendo suas fusões, olhando muito mais para os dados aí, e a parte talvez criativa, a parte estética, vai tomando um outro lugar. Porque no secundário até não é nas- prioridade. Até nas premiações É. internacionais, elas ganham cada vez mais um espaço, deixando ali categorias mais clássicas, ali, como craft, design. Ainda tem ali para as pessoas mais antigas, né? Uhum. Da publicidade, acho que esse poder, essas categorias aí em ser premiados, mas acho que os clientes olham muito mais para os dados, para a É. eficiência. Hoje é performance, né? Hoje o que conta é performance. E o quanto talvez esse desequilíbrio entre o que é mais etéreo aí, e que é mais cartesiano, faça às vezes que as pessoas elas tenham um processo de tentar conseguir suprir essa necessidade de arte, de vida, de coisas que inspirem fora do seu trabalho, sendo que elas poderiam, às vezes, que nem o Sim. processo que você fez, que te levou, acho que de uma forma mais fluida, para entender que era esse o seu caminho, às vezes as pessoas elas se afastam. né? E essa face da publicidade, assim, não só da publicidade, né? Mas acho que de trabalhos que envolvam criatividade de maneira geral, Sim, né? sim, sim. E aí eu acho que tem uma coisa fundamental disso que vocês estão falando, que é visão. Qual é a visão que eu tenho do mundo, das coisas e da evolução das coisas? Porque existe uma fonte. A gente precisa de nutrição desse interno para tudo que a gente faz. Se a gente tira esse lugar de nutrição do interno, a gente esvazia quem a gente é. E esse lugar de nutrição, que é um lugar de subjetividade, ele é o que dá força para a gente. Então, essa força, esse impulso, é porque tem essa nutrição. E tem uma coisa que eu gosto de lembrar, que é: existe o entretenimento e existe a cultura. Entretenimento é tudo que nos diverte. Eventualmente pode levar a gente a pensar em algo, a lembrar de algo. Mas todas as formas de expressão que estão no âmbito da cultura, que fazem a gente pensar, que fazem a gente
ao oposto do entretenimento, que muitas vezes, estou cansado, eu preciso me divertir, ele te sensibiliza. Sensibiliza quem a gente é, para a gente poder sentir, para a gente poder ter um olhar, para a gente poder ter um ponto de vista. Então, se eu vou ver uma peça, não é o olhar do diretor, mas qual é a minha opinião? Se eu fosse aquele personagem, o que será que eu faria? É o desenvolvimento do senso crítico, né? A gente não tem mais isso, E, né? e essa fonte, essa diferença, isso muitas vezes é misturado, não existe, né? Essa consciência. E na propaganda especificamente, eu acho que uma das coisas mais lindas dessa profissão é que, da forma como eu aprendi, ela sempre bebeu das artes. Nossa, muito, né? Ela sempre Ela não sim. existe. Ela vem Era daí, maravilhoso. Então, assim, a possibilidade que eu tive de contato com as artes por trabalhar nesse meio, principalmente no meu início, me enriqueceu muito. É o criativo, é o filme, é a trilha. Então, assim, a gente precisa, e conforme a tecnologia vai avançando, eu acho que a gente precisa compreender os novos formatos, a evolução tecnológica, a nova forma do mundo, mas o humano que precisa acompanhar esse movimento. É. Porque se a gente esquece o humano, a gente fica com medo do desconhecido, porque isso não vai parar de mudar nunca, e a gente não tem o interno para poder julgar, para poder avaliar. Silvia, desculpa, pode falar. Imagina, não, então é sempre esse equilíbrio, eu acho que a gente não pode esquecer. E aí, eu até divido com vocês, muitas vezes eu tenho muita dificuldade de falar desse caminho, da importância disso, ou até, mas eu estou fazendo isso para quê? É muito difícil, assim, vou fazer uma oficina de escrita, vou escrever livremente. Mas para quê? Você vai me dar regras? Eu não vou dar regras, porque é o que você tem dentro de você que precisa ir para fora. Quem você é, né? Eu acho que assim, uma coisa que você fala, eu fico pensando muito, até pensando assim na minha tudo que eu vivi, né, desde que eu entrei no mercado, tem 20 anos, né? E, de novo, a gente é de uma época, né, que as coisas não vinham mastigadas, né? A gente não dava um Google e achava. E eu lembro que por muitas vezes, primeiro que assim, arte é uma coisa que é muito presente na minha vida. Eu não consigo imaginar minha vida sem arte. Eu não consigo imaginar um dia assim, ouvir música. Eu nem tô falando de deixar só a música rolando enquanto faz as coisas, mas de parar e sentar e ouvir, sentir uma música. Ir a um museu é uma coisa que para mim é tão impactante. Eu gosto muito de fotografia, arte contemporânea. É uma coisa que eu sinto que mexe com o meu emocional, assim, Sim. né? E eu lembro muito que ali no começo da minha carreira, eu fazia muito esse exercício de desenvolvimento do olhar, e esse de uma maneira meio que autônoma, assim, sabe? De ir para um museu, de ir para a Pinacoteca. Eu amo a Pinacoteca, amo o MASP, amo o Moreira Salles, né? E eu amo fotografia. Eu lembro que eu ficava olhando para aquilo, é o que você falou, eu saía nutrida, e não só profissionalmente, mas assim, para a vida, né? E eu vejo que a publicidade, o publicitário, de novo, a gente faz a faculdade, né? A gente aprende um monte de regrinha, a gente aprende a teoria da comunicação, a teoria das coisas, a teoria. Mas a publicidade, ela é composta de repertório, né? A gente tem que estar muito ligado nos movimentos que está acontecendo, na sociedade, e a arte, ela é fundamental para isso, né, Silvia? Eu acho que tem quer dizer, tem várias camadas, né? Tem uma camada que é a camada da sensibilização, né? Para a gente não virar robô, muitas vezes, assim. E aí eu falo, né, com conhecimento de causa convivência, de trabalhando loucamente para uma apresentação, e a apresentação tinha sido cancelada porque você não me avisou, você esqueceu, sabe? É uma coisa que vai num modo zumbi. Não é culpa de ninguém, é quase que um sistema, né? De pequenas interferências que podem funciona para que a gente opere assim, né? E a outra que de quem a gente é, porque assim, na Liulara, por exemplo, eu trabalhei muito tempo para uma conta que demandava muito, tinha muita pesquisa, muito pensamento, e um jeito muito específico.
eu fui percebendo que eu já não, em um determinado momento, que eu já não tinha mais o meu pensamento. Eu tinha só o pensamento daquilo que eu estava vivendo. E muitas vezes eu participava de reuniões e de coisas com assim com uma discussão sobre um ponto de vista, uma coisa. E quando você respira e sai, você vê que aquilo é só um ponto de vista. Sim. A gente só precisa, tá bom, vamos escolher um, o do Jeff, o da Carol, meu, mas será que tem ainda um terceiro? Não é uma coisa que existe uma verdade só. Uhum. E esse olhar, que é um olhar mais de fora, que consegue olhar, a gente precisa nutrir essa pessoa que está. Então, esse ser que tá aqui, né, conversando com vocês, precisa ter ideias próprias, eu diria. Eu posso concordar, a gente pode, né? Olha, eu vejo um pouco diferente. Então, esse estado acordado é que eu acho que essa alimentação pela dança, pelo teatro, por participar, né, das artes, dá para gente. Nossa, Porque chega uma total. hora que a gente começa só a repetir. E aí tem duas palavrinhas que eu acho que são importantes e que estão esquecidas. Eu tive a sorte também, na Liulara, de trabalhar com uma marca que foi ela que me disse pela primeira vez que nós somos parte da natureza. Né? Hoje as coisas estão muito adiantadas em relação à visão Que ano é isso, ambiental. Silvia? 2009, 2008. E eles já falavam disso. Sim. Isso é o conteúdo. Então, assim, né? Que bacana você poder. Pode falar a marca, viu? Não tem Natura. problema. Então. Quando tá fazendo trabalho legal, a gente pode falar assim. Natura. Eles já estavam lá atrás. Ah, não, muito antes. Eu vi a participação deles agora na COP30, né? Uma marca que também. E foi muito bacana aprender coisas com. Isso é uma coisa também que as marcas às vezes se esquecem, né? Aprender através. Isso é a ética. Ética em várias camadas, né? Ética no sentido do conteúdo, ética no sentido da postura. Né? Quem é autor das informações que a gente está usando agora? Várias coisas que estão aí meio perdidas e que a gente precisa. E a estética, que é a forma que eu disse dessa primeira agência. E isso faz parte dialoga muito com a arte. O quanto eu tenho desenvolvido em mim, o meu interior, e o quanto trabalhar a forma. Tem coisas, assim, outro dia, só dividindo com vocês, essa semana, para as oficinas de escrita que eu faço, eu fui prestar atenção no disco Construção, do Chico Buarque. Nossa. Então, assim, só para ficar um exemplo, para ficar muito claro essa questão de ética e estética. A música é dali, né? Ele publicou a canção em 71, é o nome do disco também. Eu pego a letra, ele está falando desse funcionário, né, naquela época de desenvolvimento, e desse funcionário que nunca é bem tratado, Sim. que morre na contramão simplesmente atrapalhando o tráfego, e que vida é essa, né? Eu falo como ele construiu esta letra, e isso é a estética, porque ele vai... É toda metrificada. Não, e ele pegou aqui no segundo verso, essa palavra foi para cá. E o que é a forma da canção? É uma construção com as palavras. Sim. Qual é o tema? É a construção, esse funcionário dessa construção. Então, isso tem uma inteligência criativa. Nossa, muito, que é né? humana. Sim. Então, a gente tem a inteligência artificial que faz uma série de coisas e nos resolvem, né? E está aí para um caminho que a gente nem sabe para onde. Mas a gente simplesmente não pode ficar completamente entorpecido com algo que é desconhecido, sem lembrar de que tem que cuidar disso aqui também. Só tem que ter duas avenidas. Nós temos duas pernas, nós temos dois olhos, nós temos dois ouvidos. Então, a gente tem o humano e o tecnológico. Então, e o humano está no plano do sensível. Então, assim, e isso é uma coisa muito... É que você fala de Clara. estar acordado diante Nossa, é tão das bonito, inteligências gente. Eu tô nesse acordado. episódio aqui assim, apaixonada, porque é tão bonito falar sobre esse tema dentro do nosso mercado. Sim, para a gente ter discernimento. Bonito Então, e importante, né? importante. Outro dia eu estava também, né?
tem uma das oficinas se chama Paisagem das Canções. Eu trabalho a escrita a partir de música. Eu Você dá estava oficinas, né? Só para. Sim, eu realizo oficinas de escrita com esse pensamento, não são oficinas literárias. É a escrita a serviço de desenvolver essa sensibilidade e a expressão, no caso, pela palavra, né? E aí eu estava lá querendo, falei assim, preciso achar músicas com esse tema. Aí, se você perguntar para a inteligência artificial, ela me dá uma relação. Então eu falei, mas eu não queria, eu Com queria... base em quê, Aí você né? olha aquilo, eu falei, mas eu queria perguntar para o meu irmão. Eu vou fazer uma. Aí eu falei, o que que você lembra? Não sei o que. Rarara. Aí tinha uma canção que ele, puta, eu gosto muito dessa. A lista que eu fiz não é uma lista de inteligência fria. Uhum. É uma lista daquilo que eu lembrei. Quando eu vou colocar essa música, meu irmão, eu trago presente. Então, tem uma questão de afeto, de existência Sim. afetiva também. E para a gente poder escolher, eu olho, né? Vejo aqui, nossa, tem 15, eu tinha lembrado só de 3. Tá. Nananana. Ah, essa daqui é legal, não conheço. Tá me ajudando, mas não tá fazendo o que eu faço. Porque aí eu deixo de criar. É uma questão de discernimento, de não querer perder a alegria que a criação dá pra gente. Nossa, Alegria. Por isso que a gente fica, olha isso aqui, sabe? eu O olho sinto brilha. isso. Você vai falando e fico pensando, nossa, ai, eu fico triste porque não se permite sentir, sabe? E de repente você vai apresentar uma campanha que você participou de um processo que teve isso, que teve. É outro jeito, é outra coisa. Eu acho que tem um esquecimento disso. Tem um movimento também, se a gente parar para analisar bem, assim, às vezes tem novas lideranças que chegando assim no mercado que esquecem de pessoas que construíram isso durante muito tempo. É. Esse trabalho de sensibilidade, grandes criativos, e são novas lideranças que chegam agora com uma postura meio quase de máquinas mortíferas de De novo, é a histórias, né? performance, né, Jeff? aí A gente tem que conseguem performar. Conseguem construir gigantes negócios, mas esquece aí, tipo, histórias construídas, sensibilidades, né? E até na postura com as pessoas, do relacionamento ali com as pessoas que estão dentro daqueles negócios, né? E acho que isso vem muito do como a gente trata esse nosso mercado de uma forma ética também, que acho que tem das suas relações ali entre ética e estética. É. Não é uma das nossas falas que você falou que estão extremamente interligadas, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Eu acho que tem um esquecimento do quanto as coisas estão ligadas, né? Eu acho que tem, por exemplo, vou dar exemplos práticos para vocês, assim. Eu já fiz uma oficina de escrita em uma agência de propaganda durante 5 semanas, no horário 11 horas da manhã. E foi uma iniciativa, assim, de um gerente que achou legal dar para o seu grupo. Quando as pessoas iam, elas não iam para lá, porque o cliente ia ligar daqui a 5 minutos. Então, não funciona. Não adianta você colocar... Eu como líder, em cima, eu vou fazer isso lá para baixo. Uhum. Não está ligado. Essa ação é uma ação estruturante. Ela vem de cima, ela vem da forma como você vê o humano. Sim. Numa outra agência, era um programa dado para pessoas que estavam chegando na agência e queriam fazer essa oficina como uma forma de entrada, como uma forma de treinamento. E era uma coisa que a direção valorizava muito e vinha para eles. E quando entra nesse espaço, que é de um outro tempo, que a gente tem o tempo Cronos, que é o tempo do relógio, e tem o tempo Kairos, que é o tempo da alma. Ali naquele tempo, é isso que eu estou fazendo. Então, as coisas elas estão sempre ligadas e eu acho que tem um desligamento do humano mesmo. Quem faz não é máquina, quem faz é humano. E às vezes uma coisa, ações que você faz, que você valorize esse jeito da pessoa poder dizer, do respeito, da pessoa poder dizer o que pensa e poder dialogar,
não é perda de tempo, é ganho, porque vai dar problema. E eu acho que tem outra coisa ainda, que é a pandemia. Ah, nossa. Eu acho que a pandemia, além dessa questão, né? Então, assim, na publicidade é muito bonito falar, a arte é fonte, é nutrição do trabalho que é feito, né? Sempre foi, sempre. E na pandemia, eu acho que se estabeleceu uma questão de saúde. Saúde mesmo, não é só pelo, me desculpa, por esse ritmo de trabalho que a gente tem. Aconteceu uma coisa ali que esmagou as pessoas. E não dá mais, eu acho. Então, hoje, muito diferente do tempo que eu comecei a trabalhar em agência, eu sinto que hoje eu vivo num tempo completamente diferente. Eu não posso, não consigo, né, particularmente, deixar de enxergar que eu tenho uma questão ambiental absurda para ser olhada, urgente para ser olhada, né? Por processos de produção, por visão de mundo, por visão econômica. Não posso deixar de enxergar que eu não estou mais no mundo ali. Não, tem uma questão, as pessoas estão doentes por processos que passaram e por isso. Não dá para dissociar uma coisa, tudo está ligado. Então, assim, que visão se tem de lidar de vida, de lida de vida, né? De cuidado? Não, para mim não tem como, eu não consigo entender como que não se consegue encontrar caminhos de cuidado. E uma outra coisa também é que mesmo tendo... Eu vi muitos projetos lindos, com pensamentos bonitos sobre questões, mas o que definia se aquele projeto ia ser realizado ou não era a questão econômica. No final acaba pesando isso, né? E eu vejo muitas seminários, workshops sobre criatividade, sobre sair da caixa, sobre processos, sobre novos caminhos, o que vamos fazer com a inteligência artificial. Mas qual é a postura que se tem diante disso? Lá da base, porque antes, senão fica parecendo um teatro. A gente faz aqui uma coisa para dizer para a gente mesmo, contar para a gente mesmo que a gente está e a gente nem tá dentro. falando do bom teatro, né? Aí é melhor fazer teatro mesmo, né? Exatamente. Olha, Sim, e acho que foi muito no que a gente, tá tudo ligado, tudo ligado. quando você fala sobre saúde, né, é pensar como que dentro da nossa indústria aí, a gente tem falado cada vez mais da importância da saúde mental para a saúde laboral das pessoas que estão lá, que no fim, isso acaba voltando se você não cuida, né? A quantidade aí de burnouts que as pessoas acabam passando, né? Tem muitas empresas assim que demitem a pessoa um dia depois que volta do burnout. Mas esse livro, assim, desse problema, né? Mas acaba sendo um problema para uma indústria como um todo, né? Se você não cuida desse processo ali, com essa nutrição, né, que você está falando, com esse respeito, né, acaba virando um problema, uma questão, se não é para o seu negócio, se você descartar, vira para um outro negócio e vira para a indústria como um todo, né? Eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre arte, sobre criatividade, né? O quanto isso também é muito importante para a palavra que você está falando, que acho que é super especial aí, que é nutrir Nossa, as essa pessoas de palavra, algo, né? essa palavra, nutrição. ela é... E isso não... E é saúde, nutrição é saúde. É saúde, e isso é uma coisa assim, tá bom, mas isso tá na mão de cada um. Porque pegar um livro, ir a uma exposição, isso é uma atitude individual. Sim. Não depende, eu não preciso do meu chefe, para o meu chefe pedir para eu ler um livro, para eu ouvir uma canção e deixar aquela canção, sabe? Me banhar, né? Que eu gosto de falar, sentir. sentir a música, né? Exato. Então, estas coisas, essa nutrição, ela tá nas nossas mãos. A forma respeitosa da gente se relacionar, ela tá na minha mão, independente de onde eu esteja. Então, eu acho que a gente precisa lembrar disso, dessas coisas que estão nas nossas mãos e que a gente pode fazer. Mas essa questão da nutrição, desse humano, eu acho fundamental.
É, muito, muito. Gente, nossa conversa tá deliciosa, mas a gente vai ter que começar a caminhar para o nosso final do episódio. Mas eu tenho certeza que a gente vai voltar a gravar com você, Silvia, porque acho que tem muita coisa. Eu quero fazer, a gente podia fazer um episódio só sobre geração Z e as referências, né? A gente podia fazer um episódio especial Com sobre essa isso, né? hiperconexão. Sim, É. e eu falava, e uma coisa também assim, que eu sempre pensava dentro da. Eu falava assim, pensava, né? Eu trabalho no planejamento estratégico, então eu penso. Quem trabalha na criação, cria. Eu falava, quem é que inventou isso, né? Assim, a criação, a criatividade, ela é inerente ao ser Sim. humano, ela É. é para todos. Né? O pensamento crítico, na hora da gente conversar, a gente fala, é de todos, não é detentor de um lugar, de um departamento. Então, essa visão do humano é que é muito bonita. Eu trouxe posso ler? Eu quero, sabe por quê? A gente ontem, né, conversando, a gente falou de dar algumas dicas hoje nesse programa, porque a Silvia traz tantas referências que a gente não Sim. pode ir embora sem que ela compartilhe algumas. Algo para levar para casa para a gente se nutrir um É, pouquinho lá, não é verdade? exatamente. Assim, eu acho que, bom, eu sou. Para lembrar, a gente tem a Bienal, Sim. Tá rolando, tá tem a belíssima. Bienal, né, que a gente pode visitar. Tem um Agente Secreto no cinema. Belíssimo também. Tem O Filho de Mil Homens, que está na Netflix. Belíssimo! Leitura é algo que a gente precisa prestar atenção, porque a gente está muito na tela e está ficando cada vez mais difícil essa capacidade de concentração, mas tem os contos, né? Tem contos da Lígia Fagundes Telles que são muito gostosos de ler, porque são muito criativos. Quero honrar duas pessoas que trabalharam em agência de propaganda e são do mundo da escrita, o João Anzanello Carrascosa, que tem contos belíssimos, e o Marcelino Freire. Música, enfim. Escutei um álbum novo da Rosalía. Começa, né? Não, o Tiny Desk da o Sandra Tiny de Desk Sá, também. Ai, meu Também. Deus do céu. Precisa. E olha, eu trouxe isso aqui que eu acho tão, porque às vezes, assim, a minha maior dificuldade é construir essa ponte de equilíbrio, porque essa subjetividade, muitas vezes, ela não é vista, não é compreendida. Porque o campo da subjetividade que fortalece, que nutre a gente. Aí tem esse livro aqui do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e ele fala assim: cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum nas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte. Nossa. Não um horizonte perspectivo, mas um existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Nossa, que bonito. Qual que é o livro? Mostra pra câmera, pra galerinha saber. É aqui? A sua câmera é aquela. Ideias para adiar o fim do mundo. Sensacional. Silvia, que conversa deliciosa. Você quer dar alguma dica, além dessas que a gente já... Ai, eu tava lembrando aqui de uma conversa que a gente tava tendo com a Ritinha Almeida, né? E a gente tá falando, era um evento sobre saúde mental, falando, sobre o equilíbrio. Ela fala, Jeff, você acha que a gente funciona pelo desequilíbrio? A gente se equilibra no desequilíbrio, né? Eu tava lembrando aqui que faz muito tempo, né? Que acho que antes da morte do Zé Celso foi a última vez que eu vi ele no palco, ainda que eu fui num espetáculo do Oficina. E que eu estou muito com vontade de voltar É lindo, lá naquele demais local, lá, né? acho que ter essas experiências com aqueles absurdos, que são muito menos absurdos do que a gente convive no nosso dia a dia, olhando para essa cidade, dos desequilíbrios, né, que a gente vive, seja no mercado de trabalho, seja nas pessoas em situação de rua, que seja sobre a violência, de tudo que nos cerca, né? Talvez ter contato com esses absurdos ali
no palco é uma coisa que eu tô sentindo falta. Eu sei que tá com dois espetáculos bacanas ali. O Teatro Então, Oficina, quem nunca visitou, é obrigatório, É, né? Lina só de Bobardi, a arquitetura já vale um monte, né? é, Mas acho que é vale uma grande muito a experiência. experiência. E faz um tempo que eu não vou, tô precisando voltar lá pra me reconectar com esses bons absurdos, é né? um espaço bonito, né? Acho que é uma peça do Nelson Rodrigues que está Sim, lá a peça da agora, A Nelson Ah, Senhora dos Rodrigues que tá lá. Afogados. Sim. Ah, e quero deixar a dica também, quem tiver interesse de desenvolver a sensibilidade, a criatividade de um jeito gostoso, das minhas claro, oficinas de suas escrita, oficinas. Isso aí. Suas como oficinas. ponte, quem tiver interesse de um monitoramento, de criar uma ponte no seu cotidiano. Então, as oficinas são Onde a gente lindas. te acha pra No gente? Instagram, Quero fazer a Silvia oficina da Camossa. Silvia. No Instagram, Silvia Camossa. Eu faço oficinas com grupos independentes também. Você pode formar grupo e, enfim. Ai, muito bom. Tem. E a sua Eu dica, tenho Carol? Você dica, tem eu tenho dicas pra dica, gente? vou falar de leitura, já que a gente está falando sobre sair um pouco da tela. Eu estou lendo um livro que eu ainda nem terminei, mas eu já vou sugerir como um livro incrível que eu comecei a ler por conta de uma pesquisa que eu estou fazendo. E eu fiquei muito surpresa, chama O Século da Solidão, não lembro agora o nome da autora, me perdoe, autora, mas é uma inglesa, busquem aí no Google que vocês vão achar esse livro, e eu acho que ele caminha muito, acho que ele está muito alinhado com essa conversa, porque a gente fala muito da solidão, principalmente da pandemia, né? Que eu acho Sim. que a pandemia foi um marco aí nesse processo e teve depois todo um adoecimento, né? Que a solidão, daqui a pouco eu tenho certeza que solidão vira CID, ainda não é, né? Mas porque você já tem várias pesquisas que provam o quanto a solidão ela mata tanto quanto fumar 15 cigarros por dia. Já existe esse dado. Sim. Mas ela fala que a solidão, na verdade, ela nasce quando começa o neoliberalismo, né? Então, o neoliberalismo ele já é uma vertente do capitalismo que ela já valoriza muito o indivíduo, o individual, e eu acho que toda essa conversa que a gente está tendo, por que eu estou sugerindo esse livro, né? Porque eu acho que a arte ela leva a gente para esse lugar de se conectar com as pessoas, com o social. E eu tenho certeza que se a gente voltasse, né, a desenvolver, falo isso muito isso por conta dos jovens, né, que estão hiperconectados, mas assim, desenvolver o hábito de ir a exposições, de estar em ambientes com Sim. pessoas, eu tenho certeza que isso ajudaria muito na questão da solidão que a gente vive hoje, assim. Então, eu recomendo muito esse livro, O Século da Solidão, livraço, livraço, gente. Tenho que encerrar, porque senão, ó, E vou expulsar a gente só uma daqui. coisinha que eu lembrei a partir disso, né? Tinha um. O Arthur da Távola apresentava um programa sobre música clássica na TV Cultura. E ele tinha uma frase que ele achava linda. Ele falava assim: quem tem música interior jamais padecerá de solidão. Ah lá. Ah lá. Então, Porque é esse interno também, né? Então, um livro, ele também ajuda você a não se sentir. A alma não está sozinha. Ela está bem acompanhada. Então, a Suzana Amaral dizia assim para um ator: tem que ter vida interior, tem que ter gente dentro. Se tiver gente dentro, a câmera capta. ai, que Então, lindo. essa coisa que a gente esqueceu, né? Lindo, lindo, lindo. Gente, antes da gente encerrar, eu queria fazer um agradecimento que, na verdade, te convidar a acessar o site da PP e visitar nossa lojinha. Você sabia que a gente tem uma lojinha, Eu Jeff? sei dessa lojinha. Lojinha PP. Sabia que essas canecas, não só as canecas, mas tem várias coisas legais. Tem garrafa, tem fone de ouvido, tem uma série... Todo kit. Todo kit, tudo que você quiser tem na nossa loja, no site da PP. É uma parceria com a Zaluna. Então, quero agradecer a Zaluna e também por essas canecas belíssimas do PPcast. E agradecer meus convidados, nossos convidados. Prazerzão duplar com você. Ai, adorei. Volta mais, Jeff. Eu quero o Jeff aqui sempre no PPcast. Adorei. Obrigado, Silvia. Um prazer Silvia. te receber. Gente, Inspirador. eu agradeço. Nutritivo a sua presença. Agradeço Nutritiva. muito, né, adorei, agradeço de coração o convite, agradeço a Cristiane Pereira que fez a Sim. ponte A entre nós. Cris, E nossa aproveito Cris. para agradecer todas as pessoas que eu conheci nessa trajetória trabalhando em agências que eu levo no coração e
Muito bom. E eu quero agradecer também nossos parceiros, a Fibra G e a Go Live aqui, que o pessoal, a galera aqui faz um trabalho incrível com os nossos appcasts. Obrigada, obrigada, pessoal. E é isso, gente. Muito obrigada pela conversa e nos vemos no próximo appcast. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.